Meu ex-marido me ligou 10 anos após o divórcio. Eu preciso da sua ajuda. Eu não atendi. Mas uma semana depois, o advogado dele ligou. Senhora, seu marido faleceu e deixou para você 77 milhões de reais. Mas há uma condição. Bom dia, queridos ouvintes. É a Diana novamente. Fico feliz que vocês estejam aqui comigo. Por favor, inscrevam-se no meu canal e deem like neste vídeo. E também me digam nos comentários de qual cidade vocês estão ouvindo. Assim eu posso ver até onde minha história viajou. Eu nunca guardei o número dele no meu celular. Depois do divórcio, deletei na mesma tarde em que os papéis foram assinados. Não por rancor, não por drama, mas porque aprendi ao alto custo que algumas portas precisavam permanecer fechadas. Rodrigo Lombardi havia sido meu marido por 11 anos. Ele também havia sido, de formas que eu só entendi claramente depois que saiu da minha vida, um homem que tratava as pessoas como instrumentos. Você era útil para ele, ou não era. Durante a maior parte do nosso casamento eu havia sido útil. Depois, não fui mais. Isso foi há 10 anos. Quando meu celular tocou naquela manhã comum de terça-feira de abril, eu havia construído algo de que me orgulhava de verdade. Meu estúdio de design de interiores, Meridian e Companhia, ocupava um espaço luminoso no segundo andar da principal rua da Vila Madalena, em São Paulo. Eu tinha 3 funcionários em tempo integral, uma lista de espera de clientes e uma reputação por assumir projetos que outros designers consideravam complicados demais. Eu corria 6 quilômetros toda manhã, ao longo do Parque Ibirapuera. Tinha uma boa terapeuta, um galgo resgatado chamado Pepper, e um pequeno círculo de amigos que me conheceram nos piores anos e ficaram mesmo assim. Meu apartamento na rua Oscar Freire era cheio de coisas que eu havia escolhido para mim, não porque um homem aprovasse, mas porque me faziam sentir em casa na minha própria vida. Eu tinha 44 anos. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente contente. Então, quando meu celular vibrou e a tela mostrou um número que eu não reconhecia, um código de São Paulo, quase não atendi. Eu estava no meio da revisão de amostras de tecidos para um cliente nos Jardins. Mas algo me fez pausar. Olhei para o número durante 3 toques, depois deixei cair na caixa postal. A mensagem de voz tinha 42 segundos. Eu toquei 2 vezes, de pé na minha mesa de design, as amostras de tecido esquecidas. Laura, sou eu, Rodrigo. Sei que isso é inesperado. Sei que não tenho direito de ligar, mas preciso da sua ajuda. Por favor, me retorne. É importante. A voz dele estava mais baixa do que eu lembrava, mais fina. Havia algo nela que eu não conseguia nomear imediatamente. Não manipulação, que eu conhecia a textura intimamente, mas algo mais próximo do medo. Fiquei muito quieta por um momento, ouvindo Pepper se mexer na cama no canto. Depois coloquei o celular virado para baixo na mesa e voltei ao trabalho. Quero ser honesta sobre o que senti naquele momento porque acho que importa. Não senti triunfo, não senti vindicação. Senti algo mais complicado. Um puxão familiar baixo em direção à preocupação. O reflexo de 11 anos de casamento e, por baixo, uma resistência firme e clara. Eu havia passado tempo demais aprendendo a confiar nessa resistência para ignorá-la. Agora, o que quer que Rodrigo precisasse, havia outras pessoas na vida dele. Ele havia se casado novamente dentro de 2 anos após nosso divórcio. Tinha um irmão, Marcos Lombardi, que sempre fora seu confidente mais próximo. Tinha todo um ecossistema de assessores e associados que orbitavam seu império de negócios. Ele não precisava de mim. Eu não liguei de volta. Por 6 dias. Quase esqueci completamente da mensagem de voz. Quase. A verdade é que ela ficou no fundo da minha mente do jeito que uma carta não lida fica sobre uma mesa. Presente, ligeiramente pesada, fácil de ignorar, até que não é mais. Fui trabalhar. Me reuni com clientes. Fiz minhas corridas. Jantei com minha amiga mais próxima, Karen, na quinta-feira. E pensei em contar sobre a ligação, mas não contei porque sabia o que ela diria. Ela havia me visto me reconstruir depois daquele divórcio. Era ferozmente protetora da versão de mim que existia agora. A ligação que eu não podia me preparar veio na segunda-feira seguinte. Eu estava no estúdio, café na mão, quando um número desconhecido tocou. Um código de Brasília desta vez. O homem do outro lado se apresentou com calma, profissionalmente. Senhorita Benevides, meu nome é Richard Coutinho. Sou sócio do Coutinho e Bittencourt, advogados.
Estou ligando em relação ao espólio de Rodrigo Lombardi. Lamento muito informar que o senhor Lombardi faleceu há 11 dias. Sofreu um evento cardíaco em sua casa no Morumbi. Sentei. O escritório ao meu redor, os quadros de tecidos, a luz entrando da Vila Madalena no céu de abril, Pepper dormindo na cama. Tudo de repente pareceu muito distante. Eu não sabia. Eu disse com cuidado. Entendemos, disse Richard Coutinho. Tentamos contatar, lá por vários canais. A ligação pessoal do Sr. Lombardi para você fazia parte desse processo. Ele sabia que estava doente. Senhorita Benevides, estou ligando porque você é nomeada como beneficiária principal no testamento do Sr. Lombardi. O legado é de 77 milhões de reais. O número caiu na sala como algo físico, e Richard Coutinho continuou com a voz inalterada, profissional. Há uma condição anexada ao legado. O Sr. Lombardi foi muito específico. Para receber a herança integral, você deve concordar em atuar como a única executora do espólio dele, incluindo a criação e supervisão da Fundação Beneficente Rodrigo J. Lombardi, por um período não inferior a 6 meses. Olhei pela janela para a rua de abril abaixo. 6 meses. 77 milhões de reais e todo o mundo de Rodrigo, incluindo, eu descobriria em breve, pessoas que não me receberiam bem ali de jeito nenhum. Vou precisar de tempo para pensar, eu disse. Claro, disse Richard Coutinho, mas senhorita Benevides, você deve saber que há outras partes interessadas neste espólio. O tempo pode importar. Não dormi aquela noite. Fiquei no meu apartamento na rua Oscar Freire com uma xícara de chá que esfriou, a cabeça de Pepper no meu joelho e o laptop aberto na mesa de centro. Do lado de fora, São Paulo fazia o que faz no final de abril. Vento vindo do sul, folhas arrancadas das árvores na rua abaixo, a cidade entrando em sua longa temporada cinzenta. Dentro, eu tentava pensar claramente sobre algo que a cada poucos minutos parecia que poderia me engolir inteira. 77 milhões de reais. Digitei o nome de Rodrigo na barra de busca e li por 3 horas. Os obituários eram substanciais. Rodrigo Lombardi, 61 anos, havia construído uma empresa de imóveis e private equity a partir de uma pequena herança e um instinto implacável por ativos subvalorizados. Quando morreu, a Lombardi Capital tinha interesses em 7 estados e 2 países estrangeiros. Os obituários eram respeitosos, redigidos com cuidado do jeito que obituários de homens ricos tendem a ser, cheios de conquistas profissionais e curtos nas verdades que não se dizem até muito depois. Ele deixou esposa Vitória Lombardi, 38 anos. Seu irmão Marcos Lombardi, 56 anos, cofundador e sócio-gerente da Lombardi Capital, sem filhos. Olhei para a fotografia de Vitória por muito tempo. Ela era impressionante. Cabelos escuros, o tipo de confiança cuidada e cara que vem de anos de prática. Eu sabia quase nada sobre ela. Depois do divórcio, eu havia feito uma escolha deliberada de não acompanhar a vida de Rodrigo. Não tinha sido fácil nos primeiros anos, mas tinha sido certo. Agora eu olhava para a mulher que me substituíra e tentava entender o que significava que Rodrigo, sabendo que ela existia, sabendo o que tinha, tivesse deixado 77 milhões não para ela, mas para mim. O que havia acontecido naquele casamento? E o que exatamente Richard Coutinho estava me alertando quando disse: o tempo pode importar. Na manhã seguinte, liguei primeiro para minha própria advogada. Ellen Marchetti havia cuidado do meu divórcio uma década antes e era o tipo de mulher que pensava 3 passos à frente e te dizia o que você não queria ouvir quando precisava ouvir. Dirigi até o escritório dela no centro antes das 9 e expus tudo o que Richard Coutinho havia me contado. Ellen ouviu sem interromper. Depois fez várias perguntas diretas. Depois recostou na cadeira e olhou para mim firmemente. Laura, como executora, você teria autoridade legal sobre a administração de todo o espólio dele. Isso significa que você controla a distribuição de ativos. Você supervisiona a criação desta fundação e tem responsabilidade fiduciária por quaisquer ativos ainda não transferidos. Você entende o que isso significa na prática? Acho que sim. Significa, disse Ellen, que Vitória Lombardi, como esposa sobrevivente, pode ter esperado controlar esse processo, e Marcos Lombardi, como cofundador da Lombardi Capital, provavelmente tinha suas próprias expectativas sobre o que acontece com os ativos da empresa, referenciados no espólio.
Se Rodrigo contornou completamente os dois e te nomeou como executora, são duas pessoas que vão ficar muito infelizes. Eu já havia entendido isso de forma abstrata. Ouvir de forma clara tornou concreto. Qual é o risco para mim se eu aceitar? Perguntei. Contestações legais ao testamento, contestações à sua aptidão como executora, pressão pessoal, possivelmente pior, dependendo de como essas pessoas são. Olhei pela janela de Ellen para o céu cinzento de São Paulo. Como eram essas pessoas? Eu não conhecia Vitória de nada, mas havia conhecido Marcos Lombardi por 11 anos do meu casamento e o conhecia bem o suficiente para entender que, por baixo de uma superfície de facilidade, cara e charme de velho companheiro, era um homem que acreditava que regras se aplicavam a outras pessoas. Ele nunca havia gostado de mim. Não havia feito segredo particular disso. Quando Rodrigo e eu nos divorciamos, Marcos ficara abertamente satisfeito. A ideia de enfrentar os dois, uma viúva com legitimidade legal e um irmão com conhecimento interno de cada ativo da empresa, era genuinamente assustadora. Mas 77 milhões de reais não eram nada. E Rodrigo, apesar de seus muitos fracassos, havia me escolhido, especificamente eu. De todo mundo na vida dele, no final, ele havia pegado o telefone e me ligado. Havia escrito meu nome no testamento com uma condição que só eu podia cumprir. Eu precisava entender por quê e precisava garantir que o que ele havia pretendido acontecesse do jeito que ele pretendia. Quero aceitar, eu disse a Ellen, mas quero aceitar da forma correta. Quero entender cada cláusula dessa condição antes de assinar qualquer coisa. Ellen assentiu e vi na expressão dela algo que parecia quase respeito. Então começamos solicitando o testamento completo e toda a documentação do espólio do escritório de Cole hoje. Antes de você assinar um único papel, sabemos exatamente no que você está entrando. E descobrimos, eu disse baixinho, o que Marcos e Vitória já fizeram com esses ativos desde que Rodrigo morreu. Esse era meu primeiro plano. Era simples, era cuidadoso e era, eu aprenderia, já tarde demais para ser inteiramente inocente, porque no momento em que comecei a fazer perguntas, havia respostas que alguém definitivamente não queria que eu encontrasse. O escritório de Richard Coutinho ficava na esplanada dos ministérios em Brasília, o que te dizia algo sobre o tipo de direito que o escritório dele praticava. Voei para lá numa quarta-feira, Ellen ao meu lado, o texto completo do testamento de Rodrigo impresso e anotado na minha mala de mão. Eu o havia lido 4 vezes no voo. Tinha 63 páginas. A linguagem era densa e precisa do jeito que só documentos redigidos por advogados muito caros podem ser. Mas o núcleo estava claro. Eu era nomeada única executora. O legado de 77 milhões de reais para mim pessoalmente era contingente à minha conclusão do papel de executora, a criação da Fundação Beneficente Rodrigo J. Lombardi, a distribuição final dos ativos do espólio e a uma contabilidade certificada de todas as transações realizadas nos 90 dias anteriores à morte de Rodrigo. Aquela última cláusula era a que eu continuava voltando. Uma contabilidade certificada de todas as transações nos 90 dias anteriores à morte. Por que Rodrigo especificaria isso? Por que construir isso na condição da minha herança? Não era um requisito padrão de executora. Ellen havia sinalizado imediatamente. Ele queria que alguém olhasse, ela disse. Ele estava te dizendo para olhar. Richard Coutinho era um homem alto, no final dos 50 anos, de cabelos prateados, com a imobilidade particular de alguém que passara décadas em salas onde quantias muito grandes de dinheiro eram negociadas. Apertou minha mão do outro lado da mesa de conferência com vista para o Congresso ao longe e notei brevemente que o aperto era ligeiramente mais firme do que o necessário, o tipo de firmeza que, na verdade, é um teste. Eu retribuí de forma equilibrada. Estou preparada para aceitar formalmente o papel de executora, eu disse, pendente da nossa revisão do inventário completo do espólio. Richard Coutinho assentiu. Passou uma pasta pela mesa. Antecipamos isso. Este é o inventário atual de ativos do espólio. Devo informar, senhorita Benevides, que a família do senhor Lombardi já entrou em contato com nosso escritório. Vitória, eu disse. A senhor Lombardi, sim. E o senhor Marcos Lombardi. Eles expressaram interesse na disposição do testamento. Ele pausou. Ambos ficaram surpresos com o conteúdo. Imagino que sim. Assinei os documentos naquela tarde.
Ellen testemunhou. Ao pousar a caneta, senti algo mudar no meu peito. Não exatamente medo, não exatamente empolgação, mas a consciência elevada particular que vem quando você entende que acabou de cruzar uma linha e o chão atrás de você já está se fechando. De volta a São Paulo 3 dias depois, os registros financeiros digitais do espólio chegaram em um portal seguro, conforme solicitado por Ellen. Havíamos contratado uma contadora forense, uma mulher chamada Dra. Patrícia Y, recomendada por Ellen, meticulosa e quieta, para começar a revisão das transações dos 90 dias. Patrícia me ligou numa quinta-feira à noite, 10 dias após seu trabalho. Laura, ela disse, raramente usava meu primeiro nome. Preciso que você venha amanhã. Tem algo que você precisa ver. Cheguei ao escritório de Patrícia às 8h. Ela tinha um grande monitor na mesa coberto de planilhas e me guiou por elas metodicamente, do jeito que fazia tudo, sem drama, sem floreios, os números falando por si. Nos 60 dias antes da morte de Rodrigo, enquanto ele estava doente, enquanto ele estava, como agora sabíamos, já preparando seu testamento, uma série de transações havia sido realizada pelas contas operacionais da Lombardi Capital. 12 transferências separadas, variando de 800 mil a 2 milhões de reais, movidas para 3 entidades de holdings separadas. As entidades de holdings haviam sido criadas 9 semanas antes da morte de Rodrigo. O agente registrado era um escritório de advocacia em Delaware. O beneficiário final de todas as 3, quando se seguia o rastro o suficiente, era Marcos Lombardi. 3 milhões de reais movidos nas semanas antes da morte de Rodrigo, sem qualquer autorização documentada dele próprio. Isso é ilegal? Perguntei, embora já soubesse a resposta pela sensação fria e certa no estômago. É potencialmente transferência fraudulenta de ativos, disse Patrícia. Se Rodrigo não autorizou e não há documentação sugerindo que sim, então Marcos moveu ativos da empresa, que deveriam fazer parte do inventário do espólio, para entidades que ele controla privadamente. Isso significa que esses ativos atualmente não aparecem no espólio, o que significa que seriam excluídos da distribuição e da minha contabilidade, eu disse. Sim, fiquei com isso por um momento. E Vitória? Perguntei. Ela está conectada a essas entidades? Patrícia clicou para uma nova tela. Uma das 3 entidades, a menor, tem um beneficiário secundário. Apontou para um nome. Vitória Ferraz Lombardi. Eles haviam feito juntos. Enquanto Rodrigo estava morrendo, sua esposa e seu irmão haviam movido silenciosamente 11 milhões para fora do espólio dele para entidades que apenas eles controlavam. E haviam feito isso assumindo que ninguém olharia com cuidado suficiente ou teria poder legal suficiente para descobrir. Não contavam que Rodrigo soubesse exatamente do que eram capazes. Não contavam que ele deixaria as chaves para alguém que não tinha motivo para ser misericordiosa. Dirigi para casa pelo trânsito da noite de São Paulo, com as mãos firmes no volante e a mente muito, muito calma. O medo ainda estava lá. Não havia saído desde o momento em que Richard Coutinho dissera o nome de Rodrigo, mas por baixo havia algo novo, algo que, se for honesta, parecia um pouco com propósito. Eu tinha a evidência. Agora precisava de um plano à prova de falhas o suficiente para sobreviver ao que quer que Marcos e Vitória estivessem prestes a jogar contra mim. Ellen protocolou a petição numa manhã de terça. Era uma moção formal ao Tribunal de Sucessões de São Paulo, solicitando congelamento de emergência das 3 entidades de holdings que Marcos havia criado, com base em potencial transferência fraudulenta de ativos do espólio. A documentação de Patrícia estava anexada. 40 páginas de registros de transações, registros de entidades e cronogramas anotados. Não era uma acusação. Era, como Ellen explicou com cuidado, uma medida legal precautória para preservar a integridade do espólio enquanto a executora conduzia sua revisão contábil autorizada. Limpo, profissional, inteiramente dentro da minha autoridade. Até às 15 daquele dia, Marcos Lombardi havia ligado para meu celular 7 vezes. Deixei todas caírem na caixa postal. Ellen havia aconselhado isso. Qualquer coisa que dissessem diretamente para mim sem advogado presente só criaria problemas. Mas ouvi as mensagens naquela noite, de pé na minha cozinha com Pepper pressionando contra minha perna, como se pudesse sentir a tensão na sala.
As 2 primeiras mensagens eram controladas, quase polidas. A voz de Marcos tinha a autoridade medida de um homem acostumado a ser obedecido. Laura, aqui é Marcos. Acho que precisamos ter uma conversa antes que isso saia do controle. Me ligue. Na 4ª mensagem, o polimento estava enfraquecendo. Você não tem ideia do que está fazendo. Rodrigo não estava em seu juízo perfeito quando fez esses arranjos. Temos documentação. Você está cometendo um erro muito sério. A 7ª mensagem foi deixada às 23h47. Ouça com atenção. Você não vai vencer isso. Recue agora, e eu garanto que você receba um acordo razoável, algo justo. Continue, e você vai descobrir do que esta família é realmente capaz. Não me teste, Laura. Toquei aquela 2 vezes. Depois encaminhei diretamente para Ellen. A ameaça, uma vez documentada e nas mãos da minha advogada, não era mais uma ameaça. Era evidência. Vitória fez seu movimento de forma diferente. Apareceu pessoalmente. Eu estava saindo do estúdio numa sexta à noite, Pepper na coleira, o ar de abril cortante e limpo, quando um carro preto parou ao meu lado na calçada e Vitória Lombardi desceu. Ela era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos, composta daquele jeito armado de mulheres muito bonitas e muito controladas. Usava um casaco bege e saltos na calçada irregular e não tropeçou nenhuma vez. Laura, ela disse, como se fôssemos conhecidas nos encontrando numa abertura de galeria. Acho que devemos conversar. Você pode contatar minha advogada, eu disse e continuei andando. Ela andou ao meu lado, o que exigia coragem. Dou isso a ela. Entendo que você está brava. Tem motivos para estar, mas você está sendo usada agora. Rodrigo te usou a vida inteira e agora está te usando do além-túmulo. O que ele está te pedindo para fazer vai consumir 6 meses da sua vida e te colocar em fogo cruzado legal. E no final, mesmo se você conseguir, o que você tem? Dinheiro que vai gastar se defendendo para conseguir. Parei. Olhei diretamente para ela pela primeira vez. O que ele está me pedindo para fazer, eu disse, é o que executoras fazem, que é o que estou legalmente autorizada a fazer. Seu marido deixou seus desejos muito claros. Algo se moveu por trás dos olhos dela. Um lampejo de algo mais duro que a superfície composta. A fundação era uma ideia sentimental de um homem doente. Marcos e eu podemos tornar isso muito mais simples para todos. Vá embora. Aceite um pagamento de 2 milhões de reais pelo seu tempo e nós cuidamos do espólio nós mesmos. 2 milhões em vez de 77, em vez de também garantir que 11 milhões em ativos roubados fossem devolvidos ao espólio para distribuição adequada. Não, eu disse e fui embora. Ela não seguiu. Na semana seguinte, os advogados de Marcos protocolaram 2 moções contestando minha aptidão como executora. Uma citando falta de expertise financeira, outra citando supostos conflitos de interesse pessoais decorrentes do divórcio. Ambas eram, como Ellen explicou com satisfação mal disfarçada, fracas. O tribunal negou a contestação de aptidão em 4 dias. A moção de conflito de interesse foi agendada para a audiência, mas na avaliação de Ellen tinha fundamentos mínimos. Eles estavam jogando papel em mim. Papel legal custa dinheiro e tempo, mas não era substância. Era pressão. E então, numa quinta à noite, recebi um e-mail para o endereço comercial do estúdio. Sem nome de remetente, endereço gerado, claramente descartável. Continha um único anexo, uma fotografia. Era antiga, borrada, tirada em algum tipo de evento social. Mostrava eu em conversa com um homem que reconheci, um ex-cliente, alguém com quem havia trabalhado profissionalmente anos antes, que mais tarde havia sido investigado por questões fiscais. A implicação era óbvia. A fotografia não provava nada, mas nas mãos erradas, enquadrada do jeito errado, podia ser feita para parecer algo. Isto é o que temos, dizia o e-mail. Imagine o que mais podemos encontrar. Encaminhei para Ellen. Liguei para a linha de denúncias da Polícia Federal, não porque esperasse ação imediata, mas porque queria que ficasse documentado. E então fechei o laptop, sentei no chão da minha cozinha e me permiti sentir por cerca de 15 minutos um medo genuíno. Depois me levantei, alimentei Pepper e reservei um fim de semana longo em Ubatuba. Eu havia merecido 3 dias de ar do mar e silêncio. O que viesse a seguir exigiria que eu estivesse inteira. Ubatuba no final de abril está quase vazia. Os turistas já foram embora há muito.
as cores do verão recuadas para troncos nus e água escura. Aluguei uma casa pequena bem na Bahia, nada chique, só limpa e quieta, com uma lareira a lenha e uma varanda voltada para o oeste. Pepper passou 2 dias correndo em praias que eram inteiramente, gloriosamente nossas. Dormi 9 horas por noite. Li um romance que pretendia terminar desde agosto. Cozinhei refeições de verdade e comi devagar numa mesa, sem olhar para o celular. No domingo de manhã, sentei na varanda com café e observei a Bahia mudar de luz por quase 1 hora, sem pensar em Marcos Lombardi, Vitória ou contabilidade forense ou tribunais de sucessões. Esse era o objetivo inteiro. Sempre acreditei que há uma diferença entre fugir e recuar para ver mais claramente. Ubatuba era o segundo. Na tarde de domingo, quando arrumei o carro e Pepper pulou no banco do passageiro com sua dignidade particular de galgo, senti algo que não sentia havia semanas. Firma. A ligação veio na terça, o dia em que retornei. Não de Marcos desta vez, mas do advogado pessoal de Vitória, uma mulher chamada Constance Andrade, cuja reputação Ellen já havia me informado, afiada, estratégica e conhecida por acordos. O fato de terem trazido Constance significava que estavam mudando de tática. Minha cliente gostaria de oferecer um arranjo revisado, disse Constance. Sua voz era profissionalmente calorosa, cuidadosa. Assá, Lombardi reconhece que este processo tem sido difícil para todas as partes. Ela está preparada para oferecer um acordo em dinheiro de 10 milhões de reais em troca da sua renúncia como executora e um acordo mútuo de confidencialidade. 10 milhões, não 2, como Vitória havia oferecido na calçada. Um aumento significativo. Um aumento significativo sinaliza, se você estiver prestando atenção, que eles têm motivo significativo para querer você fora. Vou passar a oferta para minha advogada. Eu disse. Benevides, Laura, quero ser franca com você. Os procedimentos legais à frente vão ser longos. Haverá descoberta. Haverá depoimentos. Haverá meses da sua vida dedicados a este processo. 10 milhões de reais é uma oferta real e justa. Pense no que sua vida parece do outro lado disso. De qualquer forma, foi um bom discurso. Eu podia dizer que ela quis dizer, pelo menos profissionalmente. Estava me dando conselho genuíno envolto nos interesses da cliente, que é o mais honesto que aquela situação fica. Vou passar a oferta para minha advogada, eu disse novamente. Obrigada. Desliguei e fiquei por um momento na minha mesa do estúdio. 10 milhões não eram nada. A voz do medo, aquela que nunca vai embora completamente, apontou que 10 milhões eram suficientes para nunca mais trabalhar, para viajar, para dar dinheiro livremente, para construir uma vida inteiramente diferente. A voz do medo disse, você pode aceitar e acabar com isso. Mas a voz do medo não tinha acesso ao quadro completo. Não sabia sobre aqueles 11 milhões que Marcos havia movido para suas entidades privadas. Não sabia que aquelas entidades eram financiadas por dinheiro que, em um espólio administrado corretamente, teria ido em parte para funcionários com contribuições de pensão, em parte para credores, em parte para herdeiros legítimos. Não sabia que Rodrigo, apesar de suas falhas, havia no final tentado fazer algo certo e que a única coisa entre seus últimos desejos e 2 pessoas que já haviam roubado dele era eu. Liguei para Ellen e declinei a oferta formalmente. Depois fiz algo que deveria ter feito 3 semanas antes. Pedi ajuda. Dirigi até o apartamento de Karen naquela noite com uma garrafa de vinho e contei tudo. Karen sentou do outro lado da mesa da cozinha dela e ouviu sem interromper, que é um dos grandes dons dela. E quando terminei, ficou quieta por um momento. Então ela disse, o que você precisa de mim? Só precisava dizer em voz alta, eu disse, para alguém que não está sendo pago para ouvir. Ela assentiu. Então estou dizendo de volta para você. Você está fazendo a coisa certa e vai superar isso e estou aqui para cada parte disso. Liguei para minha irmã Diane em Porto Alegre na manhã seguinte. Diane e eu tivemos uma relação complicada a vida toda. Ela é 5 anos mais velha, mais cautelosa, mais rápida em aconselhar recuo. Eu esperava que ela me dissesse para aceitar o acordo. Em vez disso, me surpreendeu. Rodrigo te ligou, ela disse. De todo mundo. Ele estava morrendo e pegou o telefone e te ligou. Isso tem que significar algo.
Acho que significa que ele sabia que eu realmente olharia, eu disse. Então olhe, disse Diane simplesmente. Patrícia e eu almoçamos naquela semana, não uma reunião de trabalho, só nós duas, sopa e pão num lugar quieto perto do escritório dela. Eu havia passado a respeitá-la profundamente em pouco tempo. Era o tipo de pessoa que se importava com precisão do jeito que algumas pessoas se importam com justiça, pessoalmente, quase moralmente. Como você está aguentando? Ela perguntou. Melhor do que eu esperava, eu disse honestamente. Ela assentiu, mexendo o café. Eles vão vir mais forte contra você, ela disse. Antes disso acabar, vai piorar. Só para você saber. Eu sei, eu disse. Ela olhou para mim firmemente. Bom, então estamos prontas. Ao meu redor, quietamente, sem drama, meu círculo havia se formado. Ellen com sua precisão legal. Patrícia com seus números. Karen com sua firmeza. Diane com sua fé inesperada. 4 mulheres e um galgo que pressionava contra minhas pernas toda noite como se dissesse: você não está sozinha nisso. Eu não estava. Eles vieram juntos, o que me surpreendeu. Eu esperava outra ligação de advogado, outra oferta formal por canais adequados. O que não esperava eram os dois de pé na porta de vidro da Meridian e companhia, numa manhã cinzenta de maio, casacos vestidos, rostos arrumados em expressões de preocupação civil. Minha assistente, Jess, olhou para mim do outro lado do estúdio com uma pergunta no rosto. Eu disse a ela para nos dar a sala de conferências. Marcos tinha 56 anos, mas se portava como se a idade fosse algo que acontecia com outras pessoas. Ombros largos, têmporas prateadas, com a facilidade particular de um homem que passou a vida toda entrando em salas onde era automaticamente considerado importante. Sentou sem ser convidado. Vitória sentou ao lado dele. Ela havia diminuído a armadura para esta visita, menos polida, mais suavizada, um suéter de cachemira em vez de casaco estruturado. Suas mãos dobradas sobre a mesa como uma mulher que veio de boa fé. Eles eram muito bons. Agradecemos por nos dar tempo. Marcos começou. Sabemos que esta situação tem sido adversarial e não é o que nenhum de nós queria. Eu não disse nada. Havia aprendido anos atrás no meu casamento que o silêncio é uma resposta mais poderosa do que quase qualquer coisa numa sala com pessoas que estão performando. Vitória se inclinou ligeiramente para a frente. Laura, quero ser honesta com você. Sei que Rodrigo e eu te machucamos. O jeito como as coisas terminaram, sei que não sou inocente nisso. E acho que nós dois estamos sendo mantidos reféns agora de uma situação que Rodrigo criou por, não sei, culpa ou alguma ideia que ele teve de acertar as coisas no final. Ela balançou a cabeça. Mas isso não está acertando nada. Está colocando 3 pessoas num pesadelo legal. 4, disse Marcos. Porque se isso for para descoberta completa, meus advogados deixaram claro que fica caro e feio para todo mundo. Lá estava, envolto em linguagem preocupada, a mesma ameaça que Marcos havia deixado na minha caixa postal. Isso vai ficar feio desta vez. Entregue pessoalmente num suéter com contato visual. A fundação. Vitória continuou como se Marcos não tivesse falado. Era algo que Rodrigo falava havia anos e nunca realmente avançou. Não era um plano real. Era uma ideia, e uma ideia não deveria custar a todos nós meses de litígio. O que vocês estão propondo? Perguntei. Não porque eu estava considerando qualquer coisa, mas porque queria ouvir exatamente como haviam decidido apresentar. Marcos dobrou as mãos. Conversamos com nossos advogados. Há um caminho adiante que não exige a escalada atual. Você renuncia como executora. Um fiduciário profissional é nomeado, mutuamente acordado. O espólio é resolvido pelo procedimento padrão de sucessões. Você recebe um acordo de 15 milhões de reais. Limpo, rápido, pronto até a primavera. 15 milhões. O número havia subido de 2 para 10 para 15. A trajetória era sua própria informação. Olhei para Marcos, olhei para Vitória. Pensei sobre 11 milhões movidos por holdings em Delaware, nas semanas em que um homem moribundo escrevia seu testamento. Pensei sobre uma fotografia enviada para meu e-mail de um endereço descartável às 20h30. Pensei sobre Rodrigo, que tinha muitas falhas, que não era um bom marido, que não havia sido um homem fácil de amar, pegando o telefone quando estava morrendo e me ligando. Não Vitória, não Marcos, eu. Não, eu disse. A expressão de Marcos não mudou imediatamente.
Ele manteve o olhar agradável e razoável por cerca de 3 segundos a mais. Depois escorregou. Laura, sua voz havia caído para algo mais baixo, algo sem o verniz. Você não está equipada para lidar com o que está por vir. Você é uma mulher que dirige um negócio de design de interiores. Você não entende no que se meteu. Rodrigo te colocou nesta posição porque estava doente e bravo e ele achou, genuinamente achou, que era inteligente. Não era. Foi cruel com você. Tenho certeza de que você acredita nisso, eu disse. Você deveria aceitar os 15, disse Vitória. E pela primeira vez a voz dela não tinha calor nenhum, apenas o fato plano de uma mulher que queria algo e estava cansada de não conseguir. Tem mais alguma coisa? Perguntei. Houve um silêncio na sala de conferências que durou cerca de 5 segundos. Depois Marcos se levantou. Endireitou o paletó com a deliberada particular de um homem recalibrando. Você está cometendo um erro, ele disse. E vai te custar coisas que dinheiro não pode substituir. Eles saíram. Observei da janela do estúdio enquanto o carro preto se afastava do meio-fio abaixo. Por um momento, não vou fingir o contrário. Senti o dedo frio de um medo genuíno. Não o tipo legal, não o tipo financeiro, o tipo pessoal. O tipo que mora na parte do corpo abaixo das costelas e não responde à razão. Marcos Lombardi era um homem que havia movido 11 milhões em segredo enquanto o irmão morria. Não era alguém cujas ameaças eram vazias. Mas aqui está a coisa sobre o medo. Quando você passa tempo suficiente sentado com ele honestamente, ele pode ser uma bússola. O medo me disse exatamente o quanto a verdade importava para eles. Quanto mais eles pressionavam, mais certa eu ficava de que o que Patrícia havia encontrado era apenas a superfície de algo maior. E quanto mais certa eu ficava disso, menos disposta eu estava a ir embora. Voltei para minha mesa, liguei para Ellen e contei o que havia acabado de acontecer, cada palavra. E depois disse a ela que era hora de passar para a próxima fase. A audiência foi marcada para a 3ª semana de maio. Dirigi até o fórum sozinha naquela manhã. Ellen havia oferecido para me buscar, mas eu queria os 30 minutos no carro para mim. As ruas familiares de São Paulo passando, o lago cinzento visível entre os prédios, a cidade fazendo o que sempre faz, indiferente e contínua. Pensei na primeira vez que Rodrigo e eu havíamos dirigido por esta cidade juntos 20 anos antes, ambos novos em São Paulo. Ambos pensando que entendíamos o que estávamos construindo. Pensei em como pouco havíamos sabido. Estacionei na estrutura na rua Barão de Limeira e sentei por um momento com as mãos no colo. Você sabe o que está fazendo, eu disse a mim mesma. Você fez o trabalho. O tribunal não era dramático no sentido de Hollywood. Tribunal de sucessões raramente é. Era uma sala de luz fluorescente e madeira laminada e papéis presidida pela juíza Miriam Alonso, uma mulher pequena nos 60 anos cuja reputação, segundo Ellen, era de paciência e intolerância absoluta a bobagens. A galeria estava esparsa, alguns outros casos esperando sua vez. A equipe legal de Marcos e Vitória do outro lado do corredor, e na fila atrás de mim, quietamente Karen e Patrícia. Eu não havia pedido que viessem. Elas simplesmente apareceram. Marcos havia contratado Aldo Craveiro, um dos litígios de sucessões mais caros de São Paulo, um homem que se especializava em fazer a complexidade parecer intransponível para o lado oposto. Ele começou com uma contestação procedural à relevância da contabilidade forense, argumentando que a cláusula de transações de 90 dias no testamento era ambígua em seu escopo e, portanto, a contabilidade não podia servir de base para qualquer ação judicial. A juíza Alonso ouviu. Depois pediu que Ellen respondesse. Ellen expôs 4 páginas de jurisprudência em 12 minutos. Precisa, citada, organizada em ordem ascendente de relevância para a linguagem exata do testamento de Rodrigo. Ela não levantou a voz uma única vez. Quando terminou, a juíza Alonso agradeceu e negou a contestação sem deliberação. Aldo Craveiro passou para seu segundo argumento e o terceiro. Cada um foi encontrado pela preparação de Ellen. Cada um descartado de forma limpa, até que eu pudesse ver do outro lado da sala uma recalibração sutil acontecendo na postura de Marcos. A facilidade estava se tornando esforçada. Depois Patrícia subiu ao banco das testemunhas. Depôs por 2 horas e meia. Guiou pelas 12 transações metodicamente. Mostrou as datas de criação das entidades 9 semanas antes da morte de Rodrigo. Mostrou os registros de transferência bancária.
Mostrou os registros de propriedade beneficiária. Mostrou a lacuna na documentação de autorização. Nenhuma resolução de conselho, nenhuma aprovação de signatário, nenhuma correspondência de Rodrigo ou qualquer oficial da Lombardi Capital autorizando as transferências. 11. 3 milhões movidos sem autorização, atualmente sentados em entidades controladas por Marcos Lombardi e em parte por Vitória Lombardi. Quão confiante você está nestes achados? Ellen perguntou. A documentação está completa, disse Patrícia simplesmente. As transações ocorreram. A autorização não existe. O contra-exame de Aldo Craveiro foi agressivo. Credenciais de Patrícia, metodologia, o software forense que usou, possibilidade de registros incompletos. Patrícia respondeu cada pergunta com a mesma precisão sem pressa. Não se abalou. Não exagerou. Simplesmente sabia o que sabia e disse de forma clara. Depois Marcos foi chamado a depor. Este foi, acho, o momento. Ele entrou no banco das testemunhas com sua autoridade usual e ela se manteve pelos primeiros 20 minutos. Ofereceu explicações. As transferências eram parte de um plano de reestruturação operacional, um plano que ele havia discutido com Rodrigo, um plano que sempre se pretendia formalizar retroativamente. Era, ele disse, uma prática comum em private equity. O contra-exame de Ellen durou 35 minutos. Ela perguntou sobre as atas de reunião de conselho documentando o plano de reestruturação. Não havia nenhuma. Perguntou sobre qualquer correspondência, e-mail, texto, escrito em que Rodrigo havia aprovado ou sido informado do plano. Não havia nenhuma. Perguntou sobre o escritório de advocacia em Delaware que havia estabelecido as entidades. O advogado pessoal do próprio Marcos, não o conselho da Lombardi Capital, perguntou sobre o timing. Por que criar as entidades nas semanas em que Rodrigo era conhecido por estar gravemente doente e já havia começado a consultar um advogado de sucessões? Ele estava ciente do plano, disse Marcos. Você tem alguma documentação dessa ciência? Ellen perguntou. Uma pausa, do tipo que enche uma sala. Foi discutido verbalmente sem registro. Foi uma conversa privada entre irmãos. Uma conversa privada, disse Ellen, que resultou em 11 milhões saindo do espólio do homem com quem você alegadamente conversava 9 semanas antes da morte dele sem rastro de papel, sem autorização de conselho e sem reflexão em qualquer registro da Lombardi Capital, enquanto aquele homem morria. Silêncio do outro lado da sala. Observei o rosto de Marcos Lombardi. Havia observado aquele rosto em mesas de jantar por 11 anos do meu casamento. Conhecia sua geografia e, pela primeira vez na minha memória, observei ele se desfazer. Não dramaticamente, não em qualquer colapso visível, mas nas pequenas maneiras reveladoras, o ligeiro afrouxamento ao redor do maxilar, os olhos se movendo para o advogado dele, brevemente, involuntariamente, buscando instrução. Ele não tinha boa resposta. Não havia uma. Vitória, sentada atrás de seu conselho, havia ficado muito imóvel. Suas mãos, que haviam estado dobradas com tal calma cuidadosa na manhã em que veio ao meu estúdio, agora estavam apertadas, nós dos dedos pálidos. A juíza Alonso fez várias anotações. Ela não decidiu da tribuna naquele dia. A decisão formal viria por escrito, mas quando se dirigiu a ambas as partes antes de encerrar, seu tom era medido de um jeito que me disse tudo o que eu precisava saber. O tribunal revisará a documentação minuciosamente, ela disse. A contabilidade da executora será aceita integralmente nos autos. Sentei muito quieta e respirei. A decisão da juíza Alonso chegou numa manhã de terça, 3 semanas após a audiência. Ellen me ligou antes que eu terminasse meu primeiro café. Eu estava de pé na janela da cozinha, observando a primeira friagem forte do inverno se instalar na rua abaixo. Uma garoa fina e constante, do tipo que cala fundo nos ossos. Pepper também observava, pressionado contra o vidro. É tudo, disse Ellen. Completo. Sentei à mesa da cozinha. A decisão tinha 42 páginas. Ellen me guiou por ela ao telefone enquanto eu fazia anotações. Mas aqui está a substância do que a juíza Alonso havia determinado. As 3 entidades de holdings criadas por Marcos Lombardi foram ordenadas dissolvidas e todos os ativos, 3 milhões de reais, deveriam ser devolvidos imediatamente ao espólio Lombardi. O tribunal considerou que as transferências haviam sido feitas sem autorização documentada de Rodrigo Lombardi
ou qualquer oficial devidamente autorizado da Lombardi Capital e que constituíam transferência imprópria de ativos do espólio, realizada enquanto o falecido era conhecido por estar incapacitado. A decisão ainda encaminhou o assunto ao Ministério Público de São Paulo para revisão de possíveis acusações criminais de fraude. As duas moções de Marcos contestando minha aptidão como executora foram rejeitadas com preclusão. A petição de Vitória para anular o testamento por influência indevida, uma contestação protocolada, descobrimos mais tarde, na mesma semana em que assinei os papéis de executora, foi negada integralmente. O tribunal não encontrou evidência de que Rodrigo havia sido mentalmente incompetente ou indevidamente influenciado ao redigir seu testamento e considerável evidência de que o testamento havia sido preparado com cuidado deliberado ao longo de vários meses. A fundação foi ordenada a prosseguir conforme Rodrigo havia especificado. Fui confirmada como executora com minha plena autoridade intacta. Meu celular tocou a maior parte daquela manhã. Ellen, Patrícia, Karen, Diane, ligando de Porto Alegre com o que soava como lágrimas na voz que ela nunca admitiria. Até o escritório de Richard Coutinho ligou, profissionalmente, formalmente, para confirmar a decisão do tribunal e perguntar sobre meu cronograma para completar a administração do espólio. Atendi todas as ligações exceto uma. Marcos tentou me alcançar às 11h14. Deixei cair na caixa postal. Não havia mensagem. Os próximos 3 meses foram o trabalho mais exigente que eu já havia feito. Ser executora de um testamento de 63 páginas com repatriação de 11 milhões de ativos, uma fundação corporativa para criar do zero e 2 partes hostis que acabavam de receber uma derrota legal devastadora, não era algo que pudesse ser feito rapidamente ou descuidadamente. Mas eu tinha Patrícia para os números, Ellen para o andaime legal e o escritório de Richard Coutinho agora plenamente cooperativo com a incerteza legal resolvida para os procedimentos do espólio. A Fundação Beneficente Rodrigo J. Lombardi foi formalmente incorporada em agosto. Seu foco, conforme Rodrigo havia especificado no testamento com detalhes surpreendentemente específicos, era educação profissionalizante e treinamento vocacional para estudantes universitários de primeira geração no Sudeste. Quando li essas especificações pela primeira vez em abril, elas me surpreenderam. Eu não sabia que aquele lado dele ainda existia, mas aparentemente existia, na forma que for necessária para escrever-lo num testamento quando o tempo está acabando. Encontrei naqueles meses de trabalho que entendia Rodrigo Lombardi melhor como homem morto do que em muitos pontos durante nosso casamento. Não com afeto, as feridas daquele casamento eram reais, e eu não tinha intenção de pintá-las, mas com algo mais próximo da clareza. Ele havia sido uma pessoa complicada que havia feito coisas complicadas e que no final havia tentado acertar algo. Eu não ia discutir com isso. A contabilidade do espólio foi certificada pelo tribunal em setembro. Todos os ativos devidamente identificados, todas as transferências documentadas, todos os credores satisfeitos, a fundação recebeu sua dotação inicial dos ativos do espólio conforme especificado. E numa manhã clara de setembro, exatamente 5 meses e 12 dias, após Richard Coutinho ter ligado pela primeira vez para meu celular, o espólio Lombardi transferiu 77 milhões de reais para uma conta em meu nome. Eu estava sentada no estúdio quando Ellen me enviou a confirmação por mensagem. Li 2 vezes. Depois coloquei o celular na mesa e olhei ao redor do espaço. Os quadros de tecidos, as amostras de clientes, a luz da manhã no chão, Pepper na cama perto da janela, e senti algo que demorei um momento para identificar corretamente. Paz, não exatamente triunfo, embora houvesse um pouco disso. Não vindicação, embora estivesse presente também. O que senti principalmente foi paz. O tipo que vem não de vencer, mas de fazer algo difícil corretamente até o fim, sem cortar cantos ou fazer compromissos com os quais você teria que viver depois. Marcos Lombardi foi formalmente acusado pelo Ministério Público em abril por transferência fraudulenta de ativos do espólio. Renunciou à Lombardi Capital na mesma semana. Seus advogados já negociavam um acordo de delação que provavelmente resultaria em multa e possível pena suspensa. Resultados que pareciam francamente insuficientes, mas eram o que a lei entregaria e não minha decisão. Vitória não havia falado comigo desde maio. Ela havia se mudado da casa no Morumbi,
que estava sendo liquidada como parte do acordo do espólio e reteve seu próprio conselho independente. Qualquer vida que ela estivesse construindo a partir daqueles pedaços, eu nem sabia nem precisava saber. Fechei o arquivo do espólio numa quinta no final de setembro. Coloquei na mesa e soltei um longo e lento suspiro. Depois liguei para Ellen e disse, está feito. E estava. Eu não, como as pessoas nessas situações às vezes fazem, mudei tudo de uma vez. Eu havia passado tempo suficiente da minha vida na companhia de pessoas que confundiam gestos dramáticos com transformação real. O que eu queria era algo mais quieto, algo construído para durar. A primeira coisa que fiz foi terminar os projetos dos clientes existentes ao padrão que sempre mantive. Depois dei aumentos para todos os 3 funcionários e sentei com cada um para perguntar o que eles realmente queriam das suas vidas de trabalho. Eu não havia tido anteriormente a margem para cumprir o que aprendi. Agora tinha. Voei para Porto Alegre e passei uma semana com Diane. Caminhamos pela orla norte do Lago Guaíba, conversando honestamente sobre nossas infâncias, nossos casamentos, do que ainda tínhamos medo. Foi a semana mais honesta que tivemos desde que éramos adolescentes. Voltei para casa me sentindo mais leve, como se uma atenção que eu havia carregado por tanto tempo que parei de notar finalmente se resolvesse quietamente. Mantive a Meridian e companhia. As pessoas assumiram que eu venderia, mas haviam entendido mal por que eu a construí. Design era o que eu amava e dinheiro não mudava isso. O que mudou foi o escopo. Uma comissão restaurando um prédio dos anos 1920 no Bixiga. O tipo de trabalho que pede coisas reais de você. Fiz uma doação pessoal para a fundação, não divulgada. Era sobre completar algo, reconhecer que até pessoas quebradas às vezes acertam no final. Pepper e eu nos mudamos para uma casa no Alto de Pinheiros com um jardim. Descobri que amava jardinagem de formas que não havia antecipado. Há algo restaurador no trabalho em que tempo e atenção produzem algo visivelmente crescendo. Quanto a Marcos e Vitória, Marcos se declarou culpado por transferência fraudulenta. Pena suspensa. 5 anos de probation, julgamento civil exigindo pagamento pessoal ao espólio. A Lombardi Capital o votou para fora. Ele vendeu seu apartamento na Vila Olímpia e foi ouvido pela última vez consultando para uma pequena firma em Florianópolis numa fração de sua antiga escala. Os quartos dourados haviam fechado. Vitória protocolou uma ação civil contra Marcos e morava num apartamento alugado em Brasília. Eu não olhei mais para isso. A vida dela era dela para navegar. Não vou fingir que as circunstâncias diminuídas deles não produziram nada em mim. Houve satisfação, o reconhecimento quieto de que o mundo às vezes entrega consequências proporcionais. Mas morar nos fracassos de outras pessoas é seu próprio tipo de armadilha. Numa noite no final de abril, sentei na minha varanda dos fundos com uma taça de vinho e Pepper ao meu lado. O jardim havia ficado bronze e prateado. Pensei sobre Rodrigo, não com luto, não com raiva, com reconhecimento. No final, ele havia feito uma escolha que eu podia respeitar e aquela escolha havia mudado a forma da minha vida. Isso era suficiente.